Boa noite, meus irmãos. Antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Arthur, lá em Santos, que deve estar me acompanhando ao momento dos cumprimentos, e a internet propicia esses momentos que para mim também são especiais. Eu gostaria de reforçar o aviso, o Escola da Vida. Se você ainda não conhece esse projeto, você pode acessar portalescoladavida.com.br. Sábado que vem, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos aqui dando um treinamento aos voluntários que vão participar conosco no projeto. Você que tem o desejo de participar, ajudando de qualquer maneira, olha, eu quero ser um voluntário e ajudar nesse projeto. Sábado, dia 16 de abril, aqui na igreja, a partir das 8 horas. Eu convido os amados irmãos a abrirem as Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a palavra de Deus diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. A brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então eu disse: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda assim ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela por si só é suficiente, ó Deus. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Me use como teu instrumento, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer instruir teu povo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, Isaías é tido na palavra, é conhecido na teologia como o profeta da corte. Ele era junto aos homens, junto aos nobres de Israel, num tempo de grande prosperidade do povo de Deus. E esse texto ele já começa num momento de extrema delicadeza. As primeiras palavras do texto são: no ano da morte do rei Uzias. E quem foi o rei Uzias? Isaías não detalha, mas se nós olharmos no livro das Crônicas, no livro dos Reis, o rei Uzias foi um rei extremamente bom.
Ele fez o que era justo diante de Deus. Ele foi um homem que expandiu os limites de Israel. Foi um homem que aumentou muito o comércio de Israel. E até por isso que Israel se tornou próspero. Diz a palavra que ele tinha um grande exército à sua disposição. E diz que o nome de Uzias se tornou extremamente forte. Essa é a expressão que ele usa, a ponto dele vencer batalhas contra o Egito, vencer batalhas contra outras nações, e ele tornar Israel respeitável diante de outros povos. E esse comércio, esse trânsito com os outros povos, traz também para o povo de Israel prosperidade financeira, mas também contato com os seus ídolos. E a palavra de Deus que Uzias, ele se torna tão célebre, tão famoso, diz que desde os 16 anos ele governava Israel. Então ele era um homem extremamente capaz. E ele chega no auge da sua glória e ele se torna tão soberbo que ele acha que ele está apto a queimar incenso no templo de Deus. E quando ele chega para realizar um ato que era reservado somente aos sacerdotes, ao povo de Levi, quando ele vai realizar esse ato, os sacerdotes o repreendem, e a Bíblia diz que ele fica bravo com os sacerdotes por ser repreendido, por ele se tornar um homem orgulhoso, e diz que no mesmo instante ele é tocado por lepra na sua testa. Então ele é retirado do meio do povo. Ele mora numa casa, num leprosário. Então imaginem a situação. O povo de Deus já tinha um grande homem que governava o povo, um homem que trouxe prosperidade ao povo, e esse homem, de certa forma, ele é retirado. E não é como é hoje, que qualquer coisa que acontece, instantaneamente nós recebemos no celular as notícias. Provavelmente, o povo não ficou sabendo do que estava acontecendo. Aquele rei foi retirado do meio da corte, e começa aquele cochicho, Se hoje nós estamos vivendo um momento político complicado, na antiguidade era muito pior. O rei era o representante de Deus, era o representante do Deus daquela nação na terra. Se uma nação não tinha rei, as outras nações vinham para devastar, para derrubar, para roubar tudo aquilo que eles tinham construído. Então, aquele momento de Israel era um momento extremamente conturbado politicamente. Então, se nós estamos nos perguntando hoje, quem vai assumir a faixa? Como que vai ficar a situação do país? Como eu posso projetar a minha vida para daqui a 2, 3 anos? Será que está na hora de eu comprar um imóvel? Será que está na hora de eu investir em ações? O que eu devo fazer? Israel não estava tão distante disso. O rei Uzias morreu. Isso foi anunciado. E onde há um lugar vazio no trono, Isaías vai ao templo e ele tem uma visão extremamente aterradora. E a palavra de Deus continua. Eu via o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E a primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria que nós sentíssemos e que a gente reparasse diante desse texto, é que nós temos pregado e nós temos vivido um Deus pequeno, muito menor do que o que realmente Ele é. Normalmente nós nos achegamos a Deus, nós buscamos a Deus atrás, olha, quando eu estou gripado, quando eu estou meio mal, olha, aí eu me lembro de quem é Deus. Nós temos uma relação com Deus como um solucionador de problemas. O nosso Deus, Ele é muito maior que isso. O nosso Deus, Ele é muito maior do que o que eu posso apresentar. Ele é muito maior do que os tratados que a teologia trazem. O nosso Deus é o Senhor da história. Enquanto nós vemos um trono vazio, Ele continua sentado num alto e sublime trono. A grande diferença do povo de Deus, a grande diferença do Deus de Israel, é que nós cremos que o Deus Criador, o Deus que é totalmente bom, Ele se faz presente na história. E Ele não se faz presente na macro-história. Ele se faz presente na minha e na sua história. E olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia continua e fala que existiam serafins. E nós temos a imagem dos anjos como aqueles seres angelicais. Mas o original no hebraico são seres de fogo.
uma imagem extremamente aterradora. Homens, não sei nem como explicar, homens de fogo. E diz que tem 2 asas que eles cobrem o rosto, com 2 asas eles voam, e com 2 asas eles cobrem os pés. E se você entende um pouquinho ali do judeu, o pé é um local de impureza, né? O pé é um local sujo, tanto que Moisés, quando está diante da presença de Deus, Deus pede para que ele tire a sandália dos pés, porque aquele lugar é santo. Então eles cobrem todas as suas impurezas e eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, não existe um espaço onde não seja resplandida a glória de Deus. E eles falam isso para Deus? Não. Eles estão adorando a Deus com essas palavras? Não. Para quem que eles falam? Obrigado, Rafael. Eles falam uns para os outros. Por quê? Eles precisam se lembrar. Nós estamos diante de um Deus que não é santo. Nós estamos diante de um Deus que não é santo, santo. Nós estamos diante de um Deus que é santo, santo, santo. E os meus alunos aí da escola dominical já aprenderam a importância da repetição. Isso aqui no hebraico indica totalidade. Nesse Deus não há espaço, não há uma partícula de maldade, de pecado. Ele não compactua com governos corruptos. Ele não compactua com homens que querem tomar o lugar de outros homens. Ele não compactua com homens que têm balanças indevidas, com homens que fraudam as merendas, com governos que licitam coisas que não deveriam ser licitadas. Esse Deus não compactua com isso. E a gente pensa que ele está ausente dessa história. Ele continua sentado num alto e sublime trono. E a rédea da história continua na mão dele. Esse é o Deus que a gente serve. Esse Deus não tem espaço para mentira, não tem espaço para falsidade entre um e outro. Esse Deus, ele enche com a aba das suas vestes todo o templo. E uma palavra dele é capaz de tremer toda a estrutura. E ele está falando da estrutura da pedra aqui? Não. Ele está falando toda essa estrutura podre, toda essa estrutura desgastada, toda essa estrutura manchada por esse sistema chamado pecado, que é um sistema anti-Deus. Com uma palavra, ele pode derrubar todo esse sistema. E os serafins clamavam um para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E diante desse Deus santo, qual que é a reação de Isaías? A única coisa que ele pode falar: ai de mim, Senhor. E esse ai de mim é uma expressão de desespero, que é quase como: eu quero morrer, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Ai de mim, Senhor. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Numa leitura rápida, parece que o profeta Isaías conheceu o Senhor agora. Mas não. Nós estamos aonde? Capítulo 6. Se nós olharmos ali, desde o capítulo 2, Isaías está profetizando contra Israel. Mesmo sendo um profeta da corte, ele está falando contra uma série de hábitos. E Isaías fala 6 ais antes de proclamar o ai de mim. Então ele vai falando: ai dos que têm isso, ai dos que fazem aquilo, ai dos que fazem aquilo. Mas quando nós estamos diante de Deus, ai de mim, Senhor. Porque eu entendo o que está acontecendo. Olha contra o que Isaías está profetizando. Se nós olharmos no capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Por quê? Porque os seus se encheram da corrupção do Oriente. Vocês que leram Gênesis de manhã, né? Corrupção do Oriente. E são agoreiros como os filisteus, e se associaram com os filhos dos estranhos.
A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem em conta os teus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Israel está cheia da moeda. Israel está ostentando tudo. Também está cheia a tua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Então, Isaías está acusando o povo de, olha, vocês só estão olhando para a prata, para ouro, para os cavalos, que eram símbolo de poder, os carros, símbolo de poderio militar. Vocês estão interessados na prosperidade do povo. Mas o que vocês estão vivendo não passa de idolatria. E quando Isaías se depara com esse Deus que é totalmente santo, ele se coloca diante de um espelho e ele fala, ai de mim, porque eu também sou um idólatra. Eu também sou corrupto. Quando eu me coloco diante do padrão de Deus, eu não consigo escapar. Eu não sou melhor porque eu sou pastor, porque eu sou ordenado, porque eu sou presbiteriano histórico. Diante de Deus, meus irmãos, o que é isso? Isso não é nada. Se nós formos o mínimo sincero conosco, tudo isso que nós reclamamos, às vezes é muito reflexo do que a gente vive em casa. Qual que é o nosso padrão de sucesso? O nosso padrão de excelência? O que nós esperamos dos nossos filhos? Que eles tenham bons empregos, que eles não tenham necessidades financeiras. E se eles alcançarem isso, é o nosso sucesso como pais. Se os nossos filhos forem bons empresários, gerarem renda, gerarem capital, sucesso. Mas não. Israel tinha tudo isso, poder econômico, poder militar, mas o próprio Senhor chama Isaías para acusá-los. Olha lá no livro dos Salmos, capítulo 115. Eu mesmo vou ler para vocês. Olha qual é a sentença de Deus. A partir do versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homem. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Os seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. E aí a sentença do Senhor. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Meus irmãos, enquanto nós, vamos lembrar, o Senhor está chamando Isaías para falar para o povo de Deus, não é para o pessoal de fora da igreja, não é para nenhum pagão. Enquanto nós, da igreja, procurarmos ouro e prata como segurança, nós vamos ter ouro e prata como segurança. Mas qual que é a sentença do Senhor? A voz da igreja vai ser o quê? Vai ser calada pelo ouro e pela prata. Vai ser cada vez mais diminuta, cada vez mais enfraquecida. E os louvores, as sentenças, a mensagem profética, que é função da igreja, vai ficar cada vez mais diminuta. Mas ela vai deixar de existir? A gente vai seguir no nosso texto. Então, meus irmãos, disse eu, ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo dessa forma também. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Meus irmãos, nós cantamos aqui Rude Cruz. E na terceira estrofe tem uma coisa linda que nós cantamos. Nós não precisamos, graças ao bom Deus, que venha um serafim e toque na minha boca com uma brasa ou coisa parecida. Existiu um homem de carne e osso, natureza totalmente humana, mas esse homem também era 100% filho de Deus.
ele era totalmente divino. E ele veio, habitou no nosso meio, e ele não tinha os lábios impuros. E de uma maneira totalmente injusta, ele teve que morrer para quê? Para que eu e você pudéssemos ser justos diante de Deus, pudéssemos ser santos diante de Deus. A expectativa do profeta Isaías, a expectativa do profeta Jeremias, a expectativa que grandes homens de Deus tiveram, foi cumprida em Cristo. Nós temos vantagem se comparar desses homens, porque nós sabemos do cumprimento dessa história. Então, nós sabemos que nós somos santos diante de Deus. Nós somos separados diante de Deus. Por quê? Antes de nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos calar o nosso pecado. É isso que acontece aqui. O serafim toca a boca de Isaías e para ouvir a voz de Deus, nós primeiro precisamos calar a nossa voz. Então, nós temos muito desejo, nós temos muitas coisas, muitos sonhos, muitos objetivos que muitas vezes Deus está extremamente longe. Nós precisamos acalmar o nosso coração. O momento de vigília, o momento de concentração, o momento que nós estamos vivendo como Brasil na história, nós precisamos olhar, parar, entender o que Deus está fazendo. Não é possível que você ligue a sua TV, que você abra o jornal, que você receba as notícias no seu celular e isso não te incomode de nenhuma maneira. Não é possível que você não pare e olhe assim, nossa, a gente precisa pensar em alguma coisa. Né? Nós fomos desafiados hoje de manhã, através da palavra de Deus, também com o presbítero Marcos. Nós precisamos entender qual é esse movimento. Nós precisamos entender qual a resposta que a igreja vai dar. Nós precisamos entender por quê as pessoas estão clamando por justiça, estão clamando por uma vida mais justa, uma sociedade mais leal. O povo brasileiro precisa disso. E o ideal seria que o povo olhasse e falasse assim, olha, a igreja do Senhor é assim. A igreja do Senhor não está preocupada com quanto eu ganho ou com quanto eu deixo de ganhar. Não está preocupada com a roupa que eu visto ou deixo de vestir. A igreja do Senhor é um local de justiça. É um local onde eu entro como eu estou, é um local onde eu sou aceito como eu sou, mas o meu pecado fica do lado de fora. E a coisa continua. Depois que o pecado é calado, depois que nós somos justos diante de Deus, Isaías, depois disso, ouvia a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí talvez Isaías ouve uma sentença que ele não gostaria de ouvir, e nós já lemos algo parecido lá nos Salmos. Vai e dize a esse povo, ao povo de Deus, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e feche os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. A mensagem de Isaías é extremamente dura, é extremamente complicada. Por quê? Eu estava conversando com um pastor essa semana e ele falou assim, olha, o homem, o ser humano, ele tem necessidade de adoração. Ele foi um ser criado para adorar. Ah, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu acredito na ciência. A ciência é o seu Deus. Olha, o ser humano tem necessidade de ídolos. Calvino vai falar que o nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. Nós vivemos buscando algo para colocar no coração, no espaço que Deus deveria preencher. E qual que é a situação aqui? Isaías está falando por um povo extremamente confortável. Está falando para um povo que a miséria não bateu na porta deles. Eles estão
cheio da prata. Eles estão cheio do ouro. Os cavalos estão nas portas. A cidade está segura. Até a morte do rei Uzias. Eles estão com a segurança naquilo. Esse é o ídolo deles. Então, Isaías começa uma mensagem falando, olha, a coisa vai apertar. A gente pode parar no exílio. Vão chegar alguns povos e vão destruir o povo de Deus. Eles vão passar por cima da gente. E eles vão ouvir esse alerta? Eles estão tranquilos. Por enquanto, eles não conseguem vislumbrar. A visão deles é pequena. Por quê? Eles estão extremamente longe de Deus. E esse é o meu temor, meus irmãos. Eu temo que a nossa igreja, as previsões do censo do IBGE, é que até 2020, praticamente 50% da população do Brasil se declara evangélico. Tanto protestante quanto pentecostais e neopentecostais. 50%. Metade da população. E qual transformação que nós temos visto? Mais de 70% da chamada bancada evangélica tem problema com a lei da ficha limpa. 70%. Nós nunca tivemos tanta representatividade evangélica no Congresso e nunca fomos tão irrelevantes. Isso é assustador. Isso é desesperador. 50% de evangélicos, de protestante, que não conseguem mudar a realidade de um país. O que a gente está vivendo? Nós estamos pautados o quê? Na teologia da prosperidade? Nós estamos pautados no quê? Numa moeda de troca com Deus? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. E se eu estou recebendo, para mim está tudo bem. O meu próximo, não tem problema. Então, qual o tipo de Deus que nós temos servido? Qual o tipo de Deus que nós temos vivido? O nosso Deus é o Deus da história, que permanece no alto e sublime trono. E depois que Isaías recebe essa mensagem dura, de ter que criticar o seu próprio povo, de ter que desafiar o seu povo, de ser confrontado, de confrontar o seu povo e de não ser ouvido, ele se desespera. Ele chega diante do próprio Deus e ele fala, mas Senhor, até quando? Até quando que eu vou assumir essa missão? Até quando que eu, como profeta, vou cobrar o povo de Deus? Vou falar sobre isso. E aí Deus, a gente pensa que Deus vai dar uma aliviada, né? Deus fala assim, não, Isaías, pode ficar tranquilo, não vai ser tanto tempo. E ele fala assim, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, a terra seja assolada, e ele está falando aqui do exílio, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Hoje de manhã nós já ouvimos isso. A sentença de Deus, e talvez uma das... o que vai ser o inferno? A gente pensa, né, no enxofre, todas aquelas coisas, mas o inferno é a total ausência de Deus. Por mais que as coisas estejam ruins e a gente pense assim, a mão de Deus ainda está aqui. Ele ainda segura a humanidade com graça, com amor, com piedade. Romanos fala que Deus abandonou os homens que não quiseram andar com ele às suas próprias paixões. E fala que dessa forma que ele vai agir aqui. O ponto mais alto da dificuldade de Isaías é quando o Senhor afaste dela, o Senhor se afasta dos homens e no meio da terra há grande desamparo. O Senhor não põe mais a mão sobre o seu povo. E ele ainda fala, se ficar a 10ª parte, o dízimo, só alguns, essa tornará a ser destruída. Senhor, até quando que vai ser essa mensagem? Até as últimas consequências. Para quê? Para que como o terebinto e como o carvalho, árvores fortes, árvores frondosas, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco.
Meus irmãos, a igreja não é um projeto do pastor Ezequiel. A igreja não é um projeto meu. A igreja não é um projeto dos homens que fundaram isso aqui. A igreja é um projeto de Deus. E ela vai subsistir. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Mas, meus irmãos, quando a igreja não é relevante na história, ela é simplesmente retirada da história. Todas as igrejas citadas na Bíblia não existem mais. Igrejas fundadas por Paulo, igrejas fundadas por Pedro, igrejas fundadas por Barnabé, por homens de muito mais currículo espiritual que eu, ou que o pastor Ezequiel, ou que qualquer homem que você já conheceu. Elas se tornaram irrelevantes na história e o tempo delas passou. O projeto de Deus maior vai continuar acontecendo. Deus continua sendo o Senhor da história, mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos, como igreja, deixar os nossos ídolos de lado, deixar os nossos projetos particulares, agirmos como um povo, olhando um em prol do outro, um servindo o outro, colocando o outro acima. Para quê? Para nós vivermos uma sociedade justa, não pautados em quem tem mais ouro, em quem tem mais prata, onde o cavalo, onde a segurança, os nossos condomínios. Não. Nós somos a comunidade de Cristo. Nós somos o povo de Deus em missão no mundo. Enquanto nós entendermos isso, eu creio que Deus vai continuar a abençoar e colocar sua mão poderosa na Igreja Presbiteriana de Araraquara, na Igreja Presbiteriana do Brasil e na Igreja Evangélica do Brasil e por todo o mundo. Porque se nós não fizermos, alguém vai fazer. Mas talvez nós não estejamos mais nessa história. Então, meus irmãos, não perde a oportunidade. Esteja atento, esteja sensível, olhe para o seu próximo. A vida está acontecendo. Todo dia é dia. Nós acordamos pela misericórdia e pela piedade de Deus. Então, se Deus te deu mais um dia, Ele espera algo de você. Sou eu que vou falar o que você deve fazer? É o pastor Ezequiel que vai instruir como você deve fazer? Não. Você é a morada do Espírito. Esse Deus enorme, esse Deus onipresente, onipotente, todo-poderoso, escolheu habitar em você. Ele vai te capacitar. Eu creio, eu não tenho dúvidas. Mas para isso você precisa estar sensível, calando o seu pecado, abrindo mão dos seus desejos carnais, dos seus desejos pecaminosos. Para quê? Para poder ouvir a voz de Deus. Esse é o projeto de Deus para a sua igreja. Uma semente santa. E é essa semente que vai frutificar, que vai florescer até aquela manjedoura na Galileia, que vai morrer na cruz, que vai no Atos 2 descer o Espírito Santo, para que hoje eu e você continuemos essa história. Nós vamos estar registrados aqui? Não. Mas eu não tenho dúvida que na vida de várias pessoas você pode chegar e falar assim, olha, tal pessoa me apresentou Deus num momento em que eu não tinha mais nada. Eu não aguentava. Essa semana, Jeremias, um rapaz chegou aqui na porta da igreja, falou, olha, você deve estar cansado de ouvir esse tipo de história, moro na rua, não sei o que, eu não tenho mais nada para fazer. Eu quero entregar minha vida para Deus. Falei, isso eu posso te ajudar. Precisa de dinheiro? Não. Precisa de um sei lá? Não. Precisa de um sei lá? Não. O que você precisa? Olha, eu vou entregar minha vida para Deus e aí eu deixo que Ele faça. Falei, você já está pensando bem, já entendeu como que é o projeto. E a vida vai acontecendo. Eu pedi? Não, mas eu estava lá. E Deus me usou. Então, vocês estão em vários lugares. Lugares que eu nunca vou chegar, lugares que os presbíteros nunca vão chegar, lugares que a igreja... Não. Você é a igreja. A igreja já chegou nesses lugares. Então, nós precisamos de uma palavra de vida, palavra profética, contra esse sistema opressor do mundo.
Quando a igreja entender essa mensagem, eu creio que nós realmente vamos transformar o nosso país. Gente, nós precisamos orar. Decisões estão sendo tomadas, homens, estão pensando às vezes de maneira para um bem próprio, mas como eu disse, o Senhor é o Senhor da história. O que tiver de acontecer, vai acontecer. E nós, como povo de Deus, precisamos clamar misericórdia do alto, mas precisamos estar dispostos a assumir o nosso lugar na história. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, o Senhor é santo, ó Pai. Santo, santo, santo. Não há espaço nenhum, ó Deus, para o pecado no Senhor. Não há espaço nenhum, ó Pai, para um projeto, ó Deus, particular, ó Deus, diante da Tua história. Não há espaço, ó Deus, para os diplomas. Não há espaço, ó Deus, para as contas bancárias pujantes. Não há espaço, ó Deus, para nenhuma injustiça no Senhor. O Senhor é um Deus totalmente justo, ó Pai. E o Senhor chamou um povo, ó Deus, para ser exemplo da Tua justiça. Então, ó Pai, queima a nossa boca, ó Pai. Ó Deus, trabalhe em nós para que nós, ao exemplo da cruz, ó Deus, sejamos completamente humildes, como diz Paulo, totalmente dóceis, ó Pai, dispostos a suportar uns aos outros, ó Deus. Homens que realmente olhem para a necessidade do outro e prezem pelo bem comum, ó Deus. Homens que não tenham interesses particulares acima do interesse comum. Que nós possamos, ó Deus, como igreja de Cristo, assumir, ó Deus, um pensamento, ó Pai, comunitário, ó Deus. Um pensamento, ó Pai, preocupado com o outro. Um pensamento, ó Pai, disposto a servir o próximo, ó Deus, porque o Senhor se alegra disso, ó Pai. Ó Deus, não nos retire da história. Nos permita caminhar conosco. Nos permita caminhar contigo. Nos permita, ó Deus, viver, ó Pai, aqui na terra, ó Deus, flashes do que vai ser eternidade, ó Pai. Uma comunidade perfeita, ó Deus. Uma comunidade onde não há dolo. Uma comunidade onde não há pecado, ó Deus. Uma comunidade, ó Deus, onde o Senhor reina. Onde o Teu reino já veio. E nós clamamos por isso, ó Pai. O Senhor nos ensinou a orar assim. Que venha o Teu reino. E nós somos Teus agentes, ó Pai. Porque o Senhor nos chamou para isso. Então nos capacita, ó Deus. Tira de nós, ó Pai, esse espírito de mansidão, esse espírito, ó Deus, de inerência, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, participar, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, de uma maneira efetiva, ó Deus, transformar a vida de pessoas, sermos agentes do reino, estarmos sensíveis, ó Pai, à necessidade daquele que tem clamado, ó Deus. Que, ó Pai, a gente possa seguir, ó Deus, o exemplo de bons homens, ó Deus. Que a gente possa, ó Pai, ter o auxílio, Senhor, da comunidade, ó Pai, e da igreja como instituição. Mas que nós possamos, ó Deus, primeiramente, ó Pai, ir com o Teu Espírito, ó Deus. Se o Senhor não for, ó Pai, não permita que nós saiamos para o primeiro passo. Nós queremos caminhar com o Senhor. Nós queremos entender o Teu mover na história, ó Pai. E para isso nós precisamos nos calar, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Então continue a falar conosco, ó Pai. Nos dê sensibilidade, ó Deus, humildade, ó Pai. E que a gente possa, ó Deus, sempre, ó Pai, viver para o Teu reino. Viver, ó Pai, engajado na Tua justiça. E a Tua palavra diz que as demais coisas serão acrescentadas. Eu te peço, ó Deus, pela nossa igreja, que o Senhor continue a fazer isso, ó Pai. Pessoas maravilhosas, ó Deus, como eu tenho visto na minha vida, ó Pai, que tem me auxiliado muito na caminhada. Bons exemplos, ó Deus, que o Senhor me use, ó Pai, e continue a usar, ó Deus, a Igreja Presbiteriana de Araraquara, como já usa há mais de um século, para transformar, ó Deus, essa cidade e o nosso país. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, Pai. Irmãos, vamos continuar orando pela nação.
Na verdade, Deus pode fazer alguma coisa pelo nosso país. E como eu disse hoje de manhã, não é mérito da Igreja Presbiteriana de Araraquara. Nós estamos numa rede de oração. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a Assembleia de Deus está fazendo isto, que eu tenho notícias, e tenho certeza que todo o povo de Deus está nesse momento diante de Deus, pedindo por misericórdia pela nossa nação. O fato é que eu até creio que pode piorar. O tratamento de Deus com o povo de Israel é um tratamento muito especial. Eu não sei se nós vamos caminhar por um caos maior do que já estamos. Porque, na verdade, ainda está se vendendo muita coisa, está comprando muita coisa, supermercados estão cheios. Então, a crise fica restrita ao Planalto, que ainda não chegou, como vai chegar se continuar isto. Na verdade, eu não sei o que Deus vai fazer. E eu não acredito que tenha algum ser humano, ainda que seja muito espiritual, que Deus tenha contado o que Ele vai fazer com o Brasil. Mas a mim compete aclamar, ainda que seja para que as pessoas não ouçam, ainda que seja que elas não se convertam, mas eu sou chamado a clamar como igreja. Você pode talvez levar para casa essa mensagem de Deus e dizer assim, que Deus ruim é esse? Que ao invés de sarar, ao invés de salvar, está promovendo palestras que as pessoas endureçam mais. É um Deus que não está mais preocupado com essas árvores que serão derrubadas, irmãos. É um Deus que já desistiu dessas árvores. A preocupação de Deus é com o broto. É com o que vai brotar a partir da destruição. Essa é a mensagem de Deus para Isaías, é que nós acabamos de ouvir agora. Então, eu não sei. Com certeza o pastor Lucas também não sabe. Mas nós já ouvimos a palavra 2 vezes com dissolações. Ouvimos de manhã e ouvimos agora. Profeta Malaquias de manhã e o profeta Daniel agora à noite. Mas eu preciso de orar. Eu preciso de falar. O que Deus vai fazer com a oração que eu vou fazer, só a Ele compete. Com a mensagem que eu vou pregar, da mesma maneira. Mas, uma coisa que Deus falou profundamente ao meu coração, e pela ênfase que o pastor Lucas deu, falou também ao coração dele. Ele está sentado no trono do universo. Morte de nenhum rei, pecado de nenhuma nação vai destituí-lo do seu trono. Então é a Ele que nós vamos continuar recorrendo. E não desanimando. Vamos continuar pregando e orando. Nós vamos fazer isso hoje, de novo. Como nós temos o hábito de orarmos por nossas dificuldades. Há muitas pessoas doentes na igreja. Foi uma semana meia complicada para alguns irmãos da igreja.
Mas a nação é maior do que eu e você. Eu acho que nos pequenos grupos nós podemos falar a Deus sobre as nossas dificuldades pessoais. Mas há uma dificuldade maior que a nossa nação. Eu percebi, irmãos, essa semana, que muitas das coisas que estavam para acontecer não aconteceram. E muitas que não estavam para acontecer, aconteceram. Então eu espero que Deus faça a mesma coisa nessa próxima semana. E eu vou ficar atento. Eu leio tudo e assisto tudo que posso, irmãos. Faço isso pela minha função, mas a minha vontade seria correr disso. Mas eu preciso saber. Eu preciso de ver esse Deus da história movendo. Então eu gostaria de não chamar ninguém aqui à frente, mas que todos aqueles que quisessem interceder pelo Brasil se colocassem em pé. E quarta-feira que vem nós vamos estar aqui. Eu não sei a progressão da minha gripe, mas se eu não estiver, o pastor Lucas vai estar como ele esteve na quarta-feira passada. Vamos continuar tendo momentos de oração. Eu estou querendo chamar esse abril, o abril negro da história brasileira. E eu não sei a dimensão desta negritude. Não sei a densidade disso. Mas eu sei que enquanto líder espiritual, enquanto igreja do Senhor, nós temos que nos curvar diante do Deus que está sentado no trono. E nós não somos melhores do que todo mundo diante desse Deus do trono. Ai de mim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou de lábios impuros. Eu posso não ter uma dimensão de corrupção tanto quanto, mas posso ter estado passivo nesse país durante 58 anos de vida. Vamos curvar as nossas cabeças. Deus, ouvimos a Tua palavra, ouvimos o Teu servo, ouvimos o desafio da Tua palavra para as nossas vidas. Oxalá, ó Deus, esta não seja as intenções do Teu coração para com o Brasil, mas ainda que estas sejam as Tuas intenções, ainda há o broto. O broto virá. A partir de toda essa devastação, ainda há esperança. Porque o Senhor está no trono. No trono da história humana, do cosmos. O Senhor é rei de um reino que nunca vai se acabar. E nós fazemos parte deste reino em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, o nosso clamor é para o epicentro de todo esse problema, Brasília, o Planalto, Senhor. É de lá que está ecoando. É lá, ó Deus, que é o epicentro de toda a turbulência que afeta a nação. Por isso, ó Deus, cuide daquele pedaço, com poder e majestade. Faça, ó Deus, que trema os limiares daquela sustentabilidade. E que faça cumprir a Tua vontade. Lá, aqui, como ela é feita aí,
nos céus. Em nome de Jesus, te pedimos isto. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo, esteja sobre a tua igreja, agora e até aquele dia, quando com o Senhor nós nos encontraremos. Amém, Senhor.